Você provavelmente está cometendo esse erro ao escolher o tom do seu cabelo. E não é um erro que todo mundo imagina. Esse erro muitas vezes não está relacionado exatamente à cor do cabelo. Se você já pintou o seu cabelo e percebeu que ele não ficou bonito, mas também não ficou feio, e não ficou nem do jeito que você imaginava, ficou completamente diferente, porque você viu em uma pessoa, pintou exatamente da mesma cor e não ficou igual, então esse vídeo aqui é para você. Antes de falar sobre loiro, ruivo, castanho, sobre todas as tonalidades de cabelo, preciso falar sobre algo mais complexo com você. Eu vou precisar aprofundar sobre os processos da coloração pessoal. Antes de falar sobre realmente coloração capilar, sobre ruivo, castanho, loiro, preto, sobre todas essas cores distintas, eu preciso entrar em um assunto muito mais profundo com você. Porque antes de você saber qual o tom do cabelo que você precisa pintar, você precisa conhecer sobre profundidade, sobre subtom e sobre contraste pessoal, que são extremamente essenciais para você saber qual tom exatamente você vai pintar o seu cabelo. Talvez você até saia daqui querendo saber mais sobre qual é a sua paleta de cores, ou com essas informações que você vai aprender nesse vídeo. Primeiro, precisamos falar sobre profundidade de pele. Existem peles que são claras, escuras, peles que não são nem claras nem escuras, são ali mediana. Qual é a cor da sua pele? A sua pele é clara? A sua pele é escura? Tem pessoas que são claras, mas tem uma profundidade escura. Tem pessoas que são escuras e tem uma profundidade clara. É por essa razão que muitas consultoras dizem que você não consegue descobrir qual é a sua paleta de cores sozinha, porque são coisas mais complexas que as consultoras levam anos estudando, mas que nesse vídeo eu vou passar para você todo detalhado que você vai entender muito bem. Profundidade de peles. Peles claras. Como assim? Tem peles claras que tem uma profundidade mais escura? Eu não entendi muito bem o que você falou, ficou confuso. Agora você vai entender. Para você descobrir qual é a profundidade da sua pele, se a sua profundidade é escura ou clara. E depois dessa explicação, se você tiver uma pele escura, você vai conseguir descobrir qual é a profundidade da sua pele. Primeiro, nós precisamos analisar aqui, abaixo dos olhos. Essa região aqui, ela é mais escura, ela é mais clara. Se a sua pele for uma pele muito clara, muito branquinha, a região aqui, ela é mais escura do que a sua pele. Se a sua pele for negra, você é uma pessoa negra. Essa região aqui, ela é do tom da sua pele ou essa região aqui, ela é mais clara? Cor dos seus olhos. Quando nós falamos sobre profundidade com cor dos olhos, não é exatamente sobre cores escuras e cores claras. Por exemplo, castanho escuro e azul. Porque tem castanhos que você percebe uma certa profundidade, uma escuridão. O olhar na íris dos olhos, você percebe que a pessoa ela tem aquela escuridão. Olhos com castanhos claros. Tem alguns castanhos que são bem mais claros. Ao olhar para a pessoa, olhar nos olhos, você percebe que tem uma claridade, não tem aquela escuridão. Esse aqui são exemplos de olhos que têm uma profundidade muito escura e olhos que têm uma profundidade muito clara. O que analisamos também para descobrir a profundidade da pele é aqui, essa região do bigodinho chinês. Essa região ela é mais escura, ao redor da sua boca mais escura ou ela é mais clara. E juntando todos esses detalhes, ao redor da sua boca, o bigodinho chinês, abaixo dos seus olhos, os seus olhos, se eles forem mais escuros do que a sua pele, você tem uma profundidade escura. Mas se eles forem mais claros do que o tom da sua pele, é porque a sua profundidade é clara. Agora, se você não tem, você tem ali uma mistura, você também pode ter uma profundidade média. O que é isso? Você tá ali, tem um pouco de escuridão, mas não é tão intenso, não é tão profundo. Também você tem um pouco de claridade, mas também não é tão claro. Então você fica ali no meio termo, entre uma profundidade, aqui que eu tô falando pra você, é só a primeira camada. Nós ainda vamos deixar as outras camadas e eu espero que você esteja entendendo essa explicação, porque é um assunto mais complexo. Talvez você caiu aqui de paraquedas e nem imaginou que o conteúdo seria dessa forma. Vai ser muito rico para você até o final. Agora eu quero falar com você sobre uma coisa que muita gente já ouviu falar, mas a maioria das pessoas não entende, que é o
subtom de pele. Toda Existem base subtons aplicada na pele quentes, revela uma frios nova e cor. neutros, Aqui eu tenho além uma do variação subtom de oliva, cores que é da base muito da polêmico e cor. Essa aqui é a muitas base pessoas confundem completamente nesse tom oliva. Como eu sei qual é o meu subtom de pele? Que agora você vai precisar olhar realmente para a sua pele. Você vai precisar olhar para os detalhes da sua pele, para o seu rosto. O seu rosto, a sua pele, ele tem mais pigmentos. Aqui nós vamos falar sobre pigmentos. Se tem mais pigmentos amarelos ou pigmentos rosas. Esses tons de rosa, eles são tons mais frios ou tons mais quentes. Se você tiver pigmentos mais amarelos, dourados, pigmentos puxados para tons de mel, é porque a sua pele é quente. Agora, se você tiver pigmentos mais frios, mais tons mais rosados, mais acinzentados, até mais azulados, é porque o tom da sua pele é frio. Agora, se você percebe que na sua pele tem tons amarelados e rosados, provavelmente a sua pele é neutra, mas ainda tem o tom que você acha que a sua pele é quente, mas você não fica bem com tons quentes, com tons amarelos, mas na verdade a sua pele é fria, ou então você percebe que a sua pele chega até ser esverdeada. Então a sua pele é oliva. São peles que parecem ser quentes, elas têm pigmentos um pouco quentes, mas na realidade elas são frias. E essas peles, elas confundem muito. As pessoas se sentem frustradas, que elas não conseguem acertar o tom de base, o tom de cabelo não fica legal, o tom da roupa não fica legal. Realmente é muito difícil para quem tem a pele oliva. Mas sabe quem tem pele oliva, que você provavelmente conhece? Juliana Paz. Isso mesmo, a Juliana Paz, ela tem uma pele oliva. Eu quero te mostrar como tons quentes não fica nada bem, desvaloriza completamente a imagem dela. Gente, essa mulher é maravilhosa, ela é uma diva maravilhosa, muito bonita, e ela consegue deixar o rosto dela mais cantado, mais pesado, esses tons aqui, com tons quentes. Então aqui você percebe que a Juliana Paz também já errou na paleta dela, porque ela é uma pele oliva, não sabia que era uma pele oliva, e insistia em usar cores quentes, tons quentes, quando na realidade ela precisa usar tons frios. Agora coloque aqui nos comentários, você sabe qual é o tom da sua pele? É quente, é frio, é neutro, é oliva? Eu quero saber. Antes de continuar, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, porque aqui você vai encontrar conteúdos riquíssimos sobre coloração pessoal e guarda-roupa inteligente, que são as duas áreas que eu sou especializada. Não esqueça de deixar o seu like e vamos continuar. Mesmo acertando qual é a sua profundidade, o seu subtom de pele, ainda tem um detalhe que é essencial, extremamente importante. As pessoas deixam completamente de lado e esquecem. Elas muitas vezes focam no tom de pele. Na verdade, elas nem lembram da profundidade, elas só lembram no subtom de pele para poder pintar o seu cabelo. Aqui é onde separa as pessoas que vão no salão, pintam o cabelo e saem extremamente maravilhosas, as pessoas que vão no salão e saem de lá extremamente frustradas porque o cabelo não ficou bom, ficou feio e não combinou com ela. E esse detalhe é o contraste pessoal. O contraste pessoal lá para 2022, 2023 ficou bem alto, pessoas ficaram fazendo trends, mostrando qual é o seu contraste pessoal, tudo muito superficial. Pessoas assim ficaram muito confusas, tinha gente que era alto contraste e estava achando que era médio contraste. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Existem 3 tipos de contraste: alto contraste, médio e baixo contraste. E agora, quando você vai saber identificar qual é o seu contraste pessoal. Qual é o contraste das pessoas que têm um alto contraste? Como é isso? Alto contraste é uma grande diferença entre o tom do seu cabelo, da sua pele e dos seus olhos. Ou seja, são pessoas que são muito brancas e têm um cabelo muito escuro. Ou então são pessoas que são negras e ainda assim o tom do seu cabelo ele é muito mais escuro do que o tom da sua pele. Porque alto contraste não é só pessoas brancas que têm, pessoas negras também têm um alto contraste. Já o médio contraste são pessoas que têm uma pouca diferença ali entre o tom do seu cabelo, da sua pele e dos seus olhos. Por exemplo, eu tenho um alto contraste, mas como eu pinto meu cabelo de ruivo, eu abaixei o meu contraste e vim para o médio contraste. O meu cabelo, ele tá muito parecido com o tom dos meus olhos e da minha pele, principalmente das minhas sardas. Eu vou até encostar aqui para vocês verem.
que às vezes não dá pra ver, mas eu tenho algumas sardas. Então essas sardas também ficam ali muito parecidas com o tom do meu cabelo. E o tom do meu cabelo também tá dentro da minha paleta de cores, que é a da primavera. Extremamente essencial também você saber a sua paleta de cores, que aí você acerta sem erro nenhum. Você vai lá e pinta seu cabelo sem medo. E saber a sua paleta é certeira. Pessoas que têm um médio contraste são pessoas assim, que elas têm já pessoas de baixo contraste, elas não têm diferença nenhuma. Quando a gente coloca aqui na escala de cinza, porque para você descobrir qual é o seu contraste pessoal, você vai ter que fazer exatamente isso aqui. Vai pegar a sua foto, desse jeito que eu tô colocando aqui para você. Vai pegar a sua foto, você vai tirar a saturação. Não vai colocar preto e branco, porque não vai dar certo. Você vai tirar completamente a saturação da sua foto. Ao tirar essa saturação, você vai analisar dentro da sua foto aqui o seu cabelo, você consegue ver no preto e branco essa diferença. Se é mais baixo, é mais escuro. Também tem essa escala aqui de cinza que você pode colocar abaixo da sua foto e assim você analisa os pigmentos da sua pele. Falando leigamente para uma pessoa que talvez não vá conseguir fazer isso, porque talvez ela precise fazer no Canva, você pode pegar a sua foto, colocar ela, tirar a saturação, colocar esses pigmentos embaixo e aqui você vai analisar. E você vai perceber, sua pele, ela tem um baixo contraste e o baixo contraste é exatamente isso. Não tem diferença. O tom do seu cabelo, da sua pele e dos seus olhos é igual. É a mesma coisa. Você pode ser branca, morena, negra, vai ser igual. O tom ele não vai ter diferença. Aqui são exemplos de pessoas que elas têm um baixo contraste. Tá vendo? Elas não têm diferença nenhuma. É tudo igual. O cabelo, a pele é tudo igual. Já as pessoas do médio contraste são essas daqui, que elas têm essa diferença. Tem pouca diferença, mas elas têm uma diferença. E alto contraste é muito nítido. Eu acho que é o contraste mais fácil de você detectar. Porque são pessoas com cabelo muito escuro, com um tom muito diferente do tom da sua pele. E é aqui que está o principal erro. Por quê? Tem pessoas que clareiam demais o seu cabelo e simplesmente desaparecem. Então, essas pessoas que elas têm um alto contraste, essa pessoa, ela clarear o seu cabelo, ela jogar um platinado, ela ficar muito loira, essa pessoa vai sumir, vai ficar assim completamente apagada, porque a Jade Picon, quando ela pintou o seu cabelo de loiro platinado aquela primeira vez, foi toda aquela polêmica, todo mundo percebeu que aquele loiro não ficou bem nela. Porque, primeiro, aquele loiro é um loiro extremamente frio. A Jade, ela tem um alto contraste. Quando ela fez essa mudança muito brusca, muito radical, o que afetou diretamente na imagem dela. A Jade é um exemplo clássico de como você mexer no seu contraste pessoal e mexer na sua aparência. O seu cabelo, ele não pode chegar primeiro no ambiente, ele precisa chegar junto com você. Saber diferenciar isso, saber descobrir qual é o seu contraste pessoal, a sua profundidade, o seu subtom de pele é extremamente essencial, porque assim, você pinta o seu cabelo no tom, você chega junto com o cabelo, e não que o cabelo chega primeiro, ele chama primeiro. Quando você aprende isso, as suas próximas escolhas, elas se tornam muito mais estratégicas. E ter esses conhecimentos sobre profundidade, subtom de pele e também contraste pessoal, então só que você já consegue montar looks mais estratégicos, porque você monta looks que realmente têm a ver com você e vão te deixar mais bonita. Quando juntamos todos esses conhecimentos, é quando finalmente nós entramos no método das estações, das 4 estações, que aqui eu não vou aprofundar com vocês sobre as 12 estações, que aí eu vou precisar de outro vídeo para estar te explicando sobre as 12 estações. Aí só de você saber ter esses conhecimentos, você já consegue entender se você é da primavera, verão, inverno ou outono. E para entender isso, você já descobriu se o subtom da sua pele é frio ou quente. Agora, se o subtom da sua pele for quente, ou é da primavera ou é do outono. Que as estações, elas não são caixas, elas não te limitam, mas elas são mapas que vão te guiar para você conseguir ser mais estratégica, ser mais elegante, ser mais bonita, não errar no tom da sua maquiagem, no tom do seu cabelo. Talvez agora você esteja pensando, pronto, eu já sei qual é a minha cartela de cores, então agora eu sei exatamente qual cor eu vou usar. Agora aqui é onde está o maior erro das pessoas, porque a cor ideal não é aquela cor da tinta, aquela cor que a cartela demanda, que você precisa seguir exatamente a risca.
A sua cor, ela é muito mais estratégica. A sua cor é a cor natural. Aquela cor que Deus te deu. Então, a nossa cor natural, o tom natural do nosso cabelo é e sempre vai ser o tom que mais nos favorece. Você pode abaixar um pouquinho mais o tom ou aumentar um pouquinho mais o tom de acordo com o seu contraste pessoal e a sua profundidade. Mas o tom que realmente vai te valorizar e vai te deixar muito bonita é o seu tom natural. Muitas vezes nós não aceitamos o nosso tom natural. Eu mesma não aceito o meu tom natural. Tenho mais de 10 anos que eu uso esse tom de ruivo e pra mim já é a minha identidade pessoal, não consigo me ver no meu tom natural. E eu abaixei o meu contraste pessoal. Para eu abaixar o meu contraste pessoal, precisei também mexer nos elementos, nas cores das roupas, criar cartelas, cores emprestadas da família prima da minha cartela. Quando nós falamos sobre coloração pessoal, nós não queremos mudar você, construir uma outra mulher com uma outra identidade. Não. Queremos intensificar e deixar muito mais bonita, mais elegante, mais estratégica a mulher que você já é. A mulher que Deus fez, porque essa mulher é perfeita, maravilhosa e Deus já te fez assim, harmônica. Tá, Jaque, mas eu não gosto do tom natural do meu cabelo. Nem você gosta, por que eu vou ter que ficar com o tom natural do meu cabelo? E aí é nesse momento que nós realmente entramos com a coloração pessoal. E aí você faz exatamente para descobrir a sua cartela. Que só descobrir se é verão, inverno, outono ou primavera, muitas vezes não vai te ajudar a ter essa assertividade. Para você descobrir, você pode fazer uma análise de coloração online comigo, que eu realizo para você. Vou te entregar dossiê mostrando exatamente qual é o tom do seu cabelo, tom da sua maquiagem, os tons da sua roupa e também qual é a sua família que você pode pegar e emprestar das outras cores se você não gostar da sua cartela. Muitas vezes a melhor escolha não é você mudar radicalmente como eu fiz, mas é tentar recuperar o seu brilho natural, tentar iluminar ainda mais o seu cabelo, tentar iluminar a sua pele, usar realmente pintar o seu cabelo com tons que somente da sua cartela pessoal, porque assim você não vai ter erro, você vai pintar o seu cabelo com assertividade, vai no salão e vai sair de lá se sentindo muito mais bonito, mais radiante. Se você gostou desse conteúdo, coloque aqui nos comentários, deixe a sua dúvida que eu vou estar te respondendo. Se você quer aprender a fazer escolhas estratégicas e não depender apenas de tendências passageiras, então não se esqueça de se inscrever no meu canal. Espero até o próximo vídeo, onde eu vou estar falando sobre como você ter um guarda-roupa inteligente. Um beijo e até a próxima!